Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos podem dar um glória a Deus de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Vira para quem está do teu lado e fala: esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Você vai sair daqui alimentado da palavra dele. Quantos crerem nessa palavra? Podem dar um glória a Deus. Aleluia. Por favor, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. No livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Nós faremos uma leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Você crê nessa noite que Deus está aqui? Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1, e nós encerraremos a leitura no versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura que acredito eu que seja conhecida de todos os irmãos, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, e nós fizemos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, porque ao todo no livro de Êxodo, você vai ver que Deus, ele abre saídas para o povo de Israel sair do Egito. E agora no capítulo de número 2, a Bíblia ela vai nos contar sobre o nascimento de um menino. Esse menino todos nós conhecemos, ele se chama Moisés. O capítulo 2 vai nos revelar o nascimento de um dos maiores líderes da Bíblia. O capítulo de número 2 vai nos revelar o nascimento de um dos homens mais íntimos de Deus da Bíblia. A Bíblia aqui, no capítulo 2, vai começar nos falando sobre o casamento de uma mulher. O versículo de número 1, a Bíblia ela vai dizer: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Essa mulher que está se casando aqui é Joquebede. E se os irmãos forem estudar sobre este texto, os irmãos vão ver que, de acordo com estudiosos bíblicos, a Bíblia não fala, e eu não estou afirmando, mas de acordo com estudiosos bíblicos, esse casamento que está ocorrendo aqui no versículo de número 1, acontece antes mesmo da sentença de Faraó pesar sobre o povo do Egito. Aí você me pergunta: e qual sentença é essa, Samuel? Eu vou te dizer agora. Faraó um dia percebe que o povo de Israel está crescendo muito. Ele olha e surge uma certa preocupação em seu coração. Aí ele vai olhar e vai dizer: para a gente acabar com esse povo, vai começar a ser assim agora. Se nascer menina, deixa viver. Agora, se nascer menino, joga no rio Nilo e mata. Então, o povo do Egito estava vivendo debaixo dessa sentença,
aqui no capítulo de número 2. E no versículo de número 1, Joquebede se casa. E de acordo com estudiosos, eu estou falando isso sempre para você não me interpretar mal. De acordo com estudiosos, Joquebede, o casamento acontece antes mesmo da sentença de Faraó pesar sobre o povo do Egito. Agora, no versículo 2, a Bíblia ela vai dizer que essa mesma mulher, Joquebede, que se casou no versículo 1, a Bíblia ela vai dizer que agora ela concebe um filho. E isso aqui é muito interessante, porque a sentença de Faraó era que se nascesse menina, deixasse viver. Agora, se nascesse menino, matava. E Joquebede aqui no versículo 2, ela está gerando um menino. E a Bíblia diz, e ela concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Joquebede aqui, ela vê que é um menino que ela gerou. Joquebede aqui, ela vê a formosura do menino. E aí a Bíblia fala que ela decide esconder o menino por 3 meses. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23. Se não me engano, a Bíblia, o escritor aos Hebreus vai dizer: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Essa tradução que está aqui é uma pouco diferente, mas na minha Bíblia está escrito: e pela fé, Joquebede, nascido Moisés, foi escondido por 3 meses. Só que o que eu acho interessante, Moisés nasceu, ok. Moisés foi escondido, ok. Por 3 meses, a Bíblia fala. Mas aí a pergunta que eu faço é: por que o escritor aos Hebreus diz, e pela fé escondeu Joquebede de Moisés? Por que pela fé? Porque perceba, aqui Joquebede ela gera diante de uma sentença de Faraó. E a sentença era: se nascer menino, mata. E Joquebede aqui ela não está matando o menino. Aqui Joquebede ela está escondendo o menino. E por que isso? E através dessa ação de Joquebede, ela está dizendo mais ou menos assim: a ordem de Faraó é para matar, mas eu vou esconder o meu menino, porque eu creio no Deus que vai deixar ele vivo. A ordem de Faraó, eu vou dizer de novo para você melhorar o seu aleluia. A ordem de Faraó era para matar, mas Joquebede, através de esconder o menino, ela está dizendo: eu vou esconder, porque eu creio no Deus que vai deixar ele vivo. Eu tenho fé no Deus que vai deixar ele vivo. Aleluia. E Joquebede, então, ele esconde o menino. E a Bíblia, ela vai dizer agora que após ela esconder o menino, antes dela esconder o menino, a Bíblia ela vai dizer que ela viu que o menino era formoso. Perceba isso aqui, por favor. Antes dela esconder o menino, a Bíblia dá um detalhe. E qual é esse detalhe? A Bíblia diz que ela vê que o menino é formoso, que em hebraico quer dizer que o menino é bonito, que o menino é formoso, bonitinho. E aí, ela foi e viu aquele menino. Só que aí e a Bíblia diz que quando ela vê a formosura do garoto, menino bonito, ela vai e esconde o garoto. Só que através de Joquebede ver o que ela gerou e ela esconde, ela está dizendo mais ou menos assim: bom, o que eu gerei não é qualquer coisa, então eu não vou mostrar para qualquer um, então é melhor eu esconder o menino. Pensa só comigo, irmãos, se fosse nos nossos dias, a gente ia agir de totalmente forma diferente de Joquebede, porque principalmente as mães aqui, quando geram um filho, a alegria é muito grande, quer mostrar para a família, quer mostrar para todo mundo. E não só o filho que nasce, mas uma bênção que Deus nos dá. E o pior, tem muita gente que a bênção nem chegou na mão dele e já sai contando para todo mundo. E esse é um erro que a gente tem. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é: o que eu te dou não é qualquer coisa, então não conte para qualquer um. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu vou repetir isso aqui. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Vira para quem está do teu lado e fala com autoridade nessa noite: o que Deus te dá não é qualquer coisa, então não mostre para qualquer um.
Agora vira para ele e fala, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Quantos podem dar um glória a Deus? E Joquebede ele esconde. E eu vou tornar a dizer, através dela esconder o menino, ela está fazendo um ato de fé. E olha que interessante, irmãos. Joquebede aqui, ela gera em um momento de sentença. E essa noite, com o tempo que é me dado e com a ajuda de Deus, eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema rapidamente: fé em meio às sentenças. Vira para quem está do teu lado e fala, tenha fé. Creia em meio às sentenças, em meio às dificuldades. Joquebede aqui, ela está tendo fé. Através dela esconder o menino, ela tem fé. Aí agora vai chegar um momento em que Joquebede, a Bíblia ela vai dizer que vai chegar um tempo em que não vai dar mais para ela esconder o menino. Vai chegar um tempo em que Joquebede ela vai ver que o menino está desenvolvendo, que o menino está crescendo. Então vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais esconder o menino. Irmãos, através da fé de Joquebede, Deus proporcionou para ela algumas coisas. E essa noite eu quero falar só alguma delas que Deus proporcionou para ela. Joquebede, ela vê que não dá mais para esconder o menino. Aí, através dela ver que não dá mais para esconder o menino, a Bíblia ela vai dizer agora que Joquebede ela vai construir um cesto. Vai construir uma arquinha para colocar o menino. E o interessante aqui é que Joquebede, pensando conosco aqui agora, conjecturando, Joquebede aqui, vendo que ela está em meio a sentenças, vendo que o que ela gerou é um menino, e vendo que não está mais dando para esconder, o que ela podia ter feito? Se desesperado. Podia ter perdido o chão. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não dá para esconder mais o menino. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ela agora, vendo que não dá mais para esconder o menino, ela vai construir um cesto. Sabe por quê? Porque Joquebede aqui, ela estava sendo guiada por Deus. Joquebede aqui, através da fé dela, ela está sendo guiada por Deus. E através dela ser guiada por Deus, ela vai construir um cesto. E a Bíblia vai dizer as ferramentas que Joquebede usa para construir o cesto. Então a primeira coisa que Deus proporciona para Joquebede através de sua fé, primeiro, ferramenta certa. Através da fé de Joquebede, Deus concede a ela a ferramenta certa. E preste atenção, o mesmo Deus que dá a ferramenta certa para Joquebede aqui, é o mesmo Deus que em Gênesis capítulo 7, ele dá a ferramenta certa para Noé antes de vir o dilúvio. Quer ver que é verdade? Deus olha para Noé e diz, Noé, vai vir um dilúvio, aí então você vai construir uma arca, para que quando o dilúvio vier, você entra com a sua família para você se proteger. Deus dele dá o projeto, Deus ele dá o plano, só que aí agora ele vai dar a ferramenta para Noé, ele vai dar as ferramentas para Noé construir a arca. E o mais interessante aqui, preste atenção, não perca isso por favor, o mais interessante aqui, não é que Deus ele dá a ferramenta certa para Noé, o mais interessante aqui é que Deus ele também dá no momento certo. Eu vou repetir isso aqui. Deus ele não dá só a ferramenta certa, mas ele também dá no momento certo. Quer ver que é verdade? Deus ele não deu a ferramenta para Noé nem depois e nem durante o dilúvio, mas ele deu a ferramenta para Noé antes do dilúvio acontecesse, porque se ele desse durante ou depois já seria tarde. Então Deus ele dá no momento certo. E o mais interessante além disso, é que além dele dar a ferramenta certa, na hora certa, eu vou falar um negócio aqui, que através da ferramenta que Deus deu para Noé, ele construiu a arca. Através da arca, ele se protegeu com a sua família. Através da ferramenta que Deus deu para Joquebede, ela construiu o cesto. E esse cesto serviu para ela proteger o seu filho e deixar ele vivo.
Eu vou traduzir para você entender e dar um glória essa noite. O que eu estou dizendo é, através da ferramenta que Deus deu a Noé, ele conseguiu vencer o dilúvio. Através da ferramenta que ele deu para Joquebede, ela conseguiu deixar o menino vivo. Levanta a sua mão que eu vou liberar a primeira palavra essa noite. Deus, ele vai te dar a ferramenta certa essa noite. E através da ferramenta que ele vai te dar, pode se levantar dilúvio, pode se levantar faraó, pode se levantar sentença, pode se levantar o inferno todo se quiser, mas através da ferramenta que Deus te dará, você vencerá todos e todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus, ele dá no momento certo, irmão. E hoje pode ser o momento certo que Deus vai dar a ferramenta para você. Então recebe ferramenta certa essa noite. Recebe ferramenta para você construir os seus projetos. Recebe ferramenta para você construir os seus planos de vida. Ei, através da ferramenta que Deus te dará, você conseguirá vencer todos os problemas que aparecer na sua frente. Quantos creem nessa palavra? Então, primeiro, através da fé, Deus, ele dá a ferramenta certa. Aí agora, para adiantar, a Bíblia vai dizer que com a ferramenta certa que Joquebede ela ganha de Deus, a Bíblia vai dizer agora que ela constrói o cesto. Depois dela construir o cesto, a Bíblia ela vai dizer agora que ela vai para a borda do rio. Ela pega o cesto, coloca o menino dentro e coloca o cesto dentro da borda do rio. Perceba o detalhe, borda do rio. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas Samuel, Joquebede ela está colocando Moisés em qualquer lugar. Joquebede está colocando Moisés em qualquer canto. Não, ela está sendo guiada por Deus. Ela sabe onde ela está colocando o menino. Deus sabe aonde o menino vai parar. Então aqui, a segunda coisa que Deus dá para Joquebede é a estratégia certa. Primeiro, ferramenta certa. Segundo, a estratégia certa. Repita comigo, por favor. O nosso Deus é Deus de estratégias. Quer ver que é verdade? 1 Samuel capítulo 16. Deus, ele vai olhar para Samuel e vai dizer, Samuel, vai até Belém. Vai na casa de um homem chamado Jessé, que lá eu tenho provido de um rei. Lá vai ter um rei para Israel. Aí Samuel olha para Deus e fala, mas Senhor, se Saul souber, ele vai querer me matar. Aí Deus agora ele vai entrar com a ferramenta certa e com a estratégia certa para Samuel. Ele vai olhar para Samuel e diz, Samuel, pega uma bezerra de uma vaca, ferramenta, e leva contigo. Aí chega, olha a estratégia de Deus, irmãos. Deus vai olhar e vai falar, e quando você chegar lá, você vai dizer, vim sacrificar ao Senhor. Olha a estratégia que Deus ele está dando para Samuel. E o mais interessante disso tudo, é que em meio a essa estratégia, o objetivo de Deus era deixar Samuel vivo. Porque ele disse, se Saul souber, ele vai querer me matar. Aí Deus vai dar a estratégia para Samuel. E o objetivo de Deus aqui também era a mesma coisa. Ele estava dando estratégia para Joquebede, para Moisés permanecer vivo. Só que eu vou dizer, muitas das vezes, as estratégias de Deus não saem como a gente quer. Muitas das vezes, as estratégias de Deus são doloridas, são ruins às vezes. Porque pensa comigo, agora falando mais para as mulheres, vocês acham que Joquebede, sendo mãe, ela ficou confortável em colocar um menino no rio? Não. Por quê? Porque aquele ali não era qualquer rio, aquele ali era o rio Nilo. Ali tinha crocodilo, tinha coisas terríveis que podia matar o menino. Só que era a estratégia de Deus. Era ruim, mas era a estratégia que ia deixar o menino vivo. Era desconfortável, mas era a estratégia que Deus estava usando para deixar o menino vivo. Vira para quem está do teu lado e diga, muitas das vezes, as estratégias de Deus são doloridas, mas no final, vai te deixar vivo, vai te preservar,
Deus, através de suas estratégias, todas as estratégias que Deus usa, é sempre para nos proteger, é sempre para nos guardar. E eu vou falar, através da estratégia que Deus vai usar para a sua vida, o diabo vai tentar, mas ninguém te mata, ninguém te fere, ninguém te toca, porque a estratégia de Deus vai te deixar vivo, a estratégia de Deus vai te permanecer de pé. Então, primeiro, ferramenta certa. Segundo, estratégia certa. E através dessa estratégia, perceba, por favor, eu já estou caminhando para o fim. Através dessa estratégia que Deus dá para Joquebede, de colocar o menino na borda do rio, ele sabe aonde o menino vai chegar. Então preste atenção. Através da estratégia que Deus estava dando para ela, em terceiro lugar, Deus também estava dando para ela o caminho certo. Então, primeiro, através da fé de Joquebede, ela recebe a estratégia certa, a ferramenta certa. Segundo, a estratégia certa. Terceiro, o caminho certo. E eu acho isso lindo, irmãos, porque através de Deus, Ele dá a ferramenta certa, a estratégia certa e o caminho certo para Joquebede. Deus está dizendo mais ou menos assim: Joquebede, já que você decidiu colocar a sua fé em mim, fica tranquila, eu não te desampararei. Já que você decidiu confiar em mim, fica tranquila, eu não vou largar da sua mão. Deus, Ele deu ferramenta certa, estratégia certa e o caminho certo para Joquebede. Por quê? Porque a nossa fé nos leva por caminhos corretos. A nossa fé nos leva por caminhos que Deus quer que a gente trilhe. E eu vou dizer, não perca a fé, porque se você não perder a fé, Deus, Ele não te abandona, Deus, Ele não te desampara. Ao contrário, quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, Ele sempre está conosco, Ele sempre cuida de nós, Ele sempre batalha ao nosso favor. Então tenha fé. Tenha fé. Coloca para mim, pastor Rafael, rapidinho, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Olha o que Jeremias diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Se você tiver fé, você vai ser bendito nessa terra. Através da sua confiança, Deus vai trabalhar ao seu favor. Através da sua confiança, Deus está dizendo: eu cuido de ti, eu preservo você, eu preservo a sua família. Ei, através da sua fé, o diabo vai tentar acabar com os projetos de Deus para a sua família, mas através da sua fé, Deus, Ele vai preservar o projeto. Deus, Ele vai preservar o plano. O inimigo vai querer desfazer, mas Deus, Ele vai preservar, porque quando você tem fé, Ele trabalha ao seu favor. Quando você tem fé, Ele não te desampara. Quando você tem fé, Ele agarra na sua mão e diz: fica tranquilo, eu estou com você no início, vou estar com você no meio e vou chegar com você no final. Então, através da fé de Joquebede, Deus, Ele dá para ela a ferramenta certa, a estratégia certa e o caminho certo. Agora, para a gente encerrar, a Bíblia, ela vai dizer agora que Joquebede coloca o menino na borda. E aí, a Bíblia, ela vai dizer agora que a filha de Faraó vai descer para se lavar, para tomar um banho no rio. E junto com ela vai descer também as suas donzelas. Só que olha o detalhe desse texto. Olha o detalhe. Que a Bíblia, ela fala que quando a filha de Faraó desce, as suas donzelas estão com ela. A Bíblia diz que as donzelas ficam na borda do rio.
Só que quando o cesto de Moisés chega, não perca isso aqui, já estou terminando. Quando o cesto de Moisés chega, quem vê o cesto é a filha de Faraó. Mas aí a pergunta que não quer calar é: quem seria mais fácil de ver o menino? A filha ou as donzelas? As donzelas. Por quê? Porque o versículo 3 fala que Joquebede coloca o menino na borda do rio. E aonde é que as donzelas estão? Na borda do rio. Mas então por que é a filha de Faraó que enxerga o menino? Porque o plano de Deus sempre foi fazer com que o cesto chegasse na filha de Faraó. Então, a quarta coisa que Deus aqui está nos mostrando é que além dele dar o caminho certo para Joquebede, ele também faz o cesto do menino chegar no lugar correto. Eu vou repetir isso aqui para ver se você grava isso aqui. Deus, ele não dá só o caminho certo, mas ele também te faz chegar no lugar correto. Deus, ele não te faz trilhar pelo caminho certo só, mas ele também vai fazer você chegar no lugar que ele quer que você chegue. Vire para quem está do teu lado e fala para a gente terminar: tenha fé, porque através da fé, Deus te dará o caminho certo, e esse caminho te fará chegar no lugar correto. Deus, ele vai fazer você chegar no lugar correto, meu irmão. Levante a sua mão, que eu vou profetizar e eu entrego o microfone agora. Deus, ele te fará trilhar pelo caminho certo, e esse caminho te fará chegar no lugar correto. O lugar que Deus preparou para você, o lugar correto, você vai chegar nele. Esse lugar é o lugar da sua vitória, esse lugar é o lugar da sua bênção, esse lugar é o lugar que Deus projetou para a sua vida. O lugar correto que você vai chegar é aonde Deus vai abrir porta para você, aonde não tem parede. Oh glória, eu sinto Deus aqui nessa noite. Aonde você vai chegar é aonde tem cura para a sua enfermidade. Aonde você vai chegar é aonde tem porta aberta para você. Aonde você vai chegar é aonde a terra prometida está te esperando. O lugar correto está te esperando. Trilhe pelo caminho certo, porque o caminho certo te fará chegar no lugar correto. Se ponha de pé nessa noite.